Viver não dói. Definitivo como tudo que é simples. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido junto e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam. Todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experienciar, a experimentar. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso. Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Carlos Drummond de Andrade. Muito boa noite, é um prazer enorme estar de volta aqui, mais uma segundona abençoada, cheia de disponibilidade para a gente prosear um pouquinho, né? Se você é a primeira vez que você está sintonizando aí no dial ou pela internet, através do site da rádio, do www.radiomundial.com.br, no link ao vivo, ou então também todo mundo que está sintonizado aí de norte a sul, de leste a oeste, do nosso país e também do planeta através do site, do 95.7 FM, 660M. É um prazer enorme, eu sou Mônica Salomão e estou aqui no Papos e Reflexões já 7 anos, é uma vida, 7 anos de programa de Papos e Reflexões aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, é um prazer enorme. E é um prazer porque todo programa, toda semana, eu tenho a oportunidade de refletir aqui ao vivo, junto com você, aí do outro lado do dial, do rádio, sobre as questões fundamentais da nossa existência, né? Que são aquelas questões que, grande parte das vezes, a gente tem um pouco de preguiça de pensar, muitas vezes porque a gente tem a ideia, a sensação de que não adianta nada ficar filosofando ou pensando sobre assunto determinado, que não vai mudar nada. Ou porque a gente está com desesperança, ou porque a gente está com os pacová na lua, né? E acaba deixando para lá. Tem gente até que vira para mim várias vezes já, eu tive a oportunidade de ouvir, falar, ai não vamos conversar sobre coisa profunda não, vamos ficar rasinho, porque profundidade, ai não, a essa hora do dia, a essa hora da noite, justo hoje, final de semana, vou descansar, não quero noiar. Ai, durante a semana eu tenho o meu trabalho, ai não dá para parar. E aí,
grande parte das vezes as pessoas vão empurrando com a barriga, né? E não entrando em contato com essas percepções tão profundas. Aí o programa de segunda-feira, da Titi aqui, é para isso, né? Aí é bom, é bacana, porque você tem o poder, né, de sintonizar no rádio, de sintonizar na internet. É a chance, a maior chance, a melhor chance da gente exercer a nossa liberdade de escolha. Ninguém nem fica sabendo se você não aciona, se você não está aí do outro lado do rádio. E aí é bacana, porque você faz quando você quer, quando você está com vontade de verdade e quando está sintonizado com o assunto que vai rolar nesse dia, né? Tudo no universo é em sintonia. A gente está conectado o tempo todo sobre todas as esferas. E por isso que não tem injustiça, não tem perda, tem transformação, transição, né? Transcendência. Mas perda não. No universo nada se perde, tudo se transforma. Mas, com esse poema de Carlos Drummond, que é o máximo, né? O cara é o cara. Ele fala exatamente sobre uma das nossas maiores dificuldades, que é enxergar o que é real, né? A gente tem uma dificuldade grande porque nós somos treinados, todos nós, sem exceção, até os mais iluminados. Nascemos nesse planeta, estamos vivendo aqui nessa era, nessa existência, e porque temos o mesmo tipo de busca, de trajeto, de caminhada nesse processo evolutivo da nossa raça. Então, todos nós somos criados com o mesmo tipo de princípio, que é o quê? Foca naquilo que não funciona, para ver se você consegue corrigir. E grande parte das vezes, eu me arrisco dizer até que 100% dessas vezes, é exatamente o que causa muita dor, muito sofrimento na vida da gente, porque nós desperdiçamos os detalhes preciosos que são aqueles que funcionam, que vão de vento em polpa. Porque nós aprendemos a olhar para aquilo que não funciona, para aquilo que é negativo. O nosso foco e a nossa atenção é sempre direcionado para aí. Tanto é que, é só para vocês entenderem como nós todos somos, sim, criados dessa forma. Um momento ou outro aí, você já deve ter passado na sua vida, você já deve ter ouvido, ou você mesmo já deve ter falado. Para uma criança, quando vem com o boletim das avaliações semestrais ou finais, e te aponta lá, te mostra, 10, 9, 7, 6, 8, 9, 4, 3 e 10. Os 10, você passa, batido o 9, o 8, o 7, começou a ficar no âmbito de vermelho, aí você já foca. Mas por quê? Por que é essa nota? Por que é essa nota? Mas por que você tirou 3? Por que você fez que tirou 5, 4? Aonde você estava com a cabeça? E vamos dizer que essas notas abaixo da média sejam 30% do boletim. O que é muito óbvio para uma criança, um adolescente e um jovem adulto que vive para isso, né? Para estudar. Mas é só 30%. Os outros 70% tá tudo bacanão. Grande parte das vezes a gente nem presta atenção nos 70%. A gente olha só para os 30% e massacra aquela criança, aquele adolescente, dizendo: olha o que você está fazendo, por que que isso saiu desse jeito? E como? E ouve, e destila todo o teu desconforto, que nada tem a ver com aquela criança, aquele adolescente efetivamente, mas tem a ver com a sua frustração e que está ligado também, de uma maneira inconsciente, com a necessidade de confirmação do seu bom trabalho, né? Porque se filho dá certo, se filho tira boa nota, se ele encontra uma pessoa boa no caminho dele, se ele se casa bem, aí confirma que você fez um bom trabalho na nossa cultura. E aí agrega valor,
né? Mas, na verdade, o que acontece na realidade é que é uma somatória de eventos, de circunstâncias, de fatores, e não só porque você não deu o suficiente ou não fez o suficiente que o seu filho está daquela maneira ou teve naquele dia. Pode ser apenas que um dia ele estava com preguiça de estudar para biologia e foi mal. E se você trata com esse desconforto tamanho, você dá um valor maior para aquilo que nem é tão pueril, é tão simples, que todo mundo, um dia ou outro, acorda de mau humor, de ovo virado, não está afim e não produz bem. Ah, mas não, meu filho não pode justamente naquilo. E aí, nós vamos crescendo e nos acostumamos a olhar só para aquilo que não funciona. Grande parte das vezes, agindo desta forma, o que acontece com a vida da gente? Nós carregamos um fardo muito grande. É um peso muito grande viver. Viver é sacrificado, a vida é dura, nunca tem prazer, é difícil. Olha, os momentos de alegria, de lazer e de prazer são tão raros. Mas essa fala, que é muito comum, não é real, não condiz com a realidade, é fruto apenas desse enrijecimento, dessa conduta enrijecida, engessada, contaminada, que nós aprendemos desde pequenos. Porque, na verdade, se você for parar a olhar para agora, para a tua vida agora, nesse momento, com todos os desafios, com todas as dificuldades, com todos os problemas, os obstáculos que tem aí neste momento, e você vazar fora desses obstáculos e olhar para as bênçãos e contabilizar as bênçãos, você se assusta, porque são muito maiores em número e qualidade do que os desafios e os obstáculos. Mas, como disse outro dia, eu não sei quem que eu vi, acho que foi um jornalista falando, não me lembro agora quem foi, que, infelizmente, no mundo do jornalismo, todo mundo tem que ser coerente. Ele dizendo, né? Notícia boa, de coisa boa, não dá ibope. Não vem de jornal. E, se a gente for analisar no contexto geral, é sempre muito voltado para isso, quase que 100%. O único lugar onde eu conheço um jornal da boa notícia é aqui na Mundial, que tem durante todo o dia, né? Eu não sei se é de meia e meia hora, né? E é o único lugar que eu conheço que só publica, só noticia coisas boas e da realidade. Então, olha só, todos os dias, diariamente, há muitos anos, fazendo esse Jornal da Boa Notícia e tendo sempre matéria para divulgar. Agora, o restante do jornalismo em si, os próprios jornalistas assumem. Notícia boa, de coisas boas, não dá a primeira página, não dá aquele ibope todo. Isso não é só no jornalismo. Bota no Facebook, é uma tragédia. Você vai ver um monte de comentário, um monte de coisa. Agora, bota uma coisa bacana, que você vai ver umas meia dúzia de curtida ali e não alastra. Não é uma coisa que nem o movimento de rastilho de pólvora. Porque nós somos todos viciados no negativo. E por isso que a nossa vida, a sua vida que você está ouvindo agora, olha só, hein? Vou te dar uma saculejada agora. Por isso que a sua vida está esta meleca. Que você fica aí, ó céus, ó dor, ai, por que comigo? Todo mundo tem direito e eu não. E por quê? Essa lamúria viciada, essa baba louca que você tem aí, soltando aí da sua mente, cheia de podridão, de putrefação mesmo mental, que está trazendo toda essa energia pesada, toda essa energia de perda, de improdutividade, e você se afogando aí. E você vai enxergando só aquilo que você está multiplicando, está potencializando internamente em você. Então,
Quando você vê alguém sorrindo, quando você vê alguém se abençoando, dizendo, agradecendo e te incomoda, te causa um desconforto, é a confirmação dessa característica que a gente aprendeu a ter. Então, olhar para o tipo de pensamento, de sentimento que você anda nutrindo dentro de você, aonde você coloca a sua atenção diariamente. Se você coloca a sua atenção nas coisas dos outros para ficar criticando e avaliando, ou se você usa esse tempo precioso para fazer as transformações necessárias aí no seu processo de aprendizado, em ser você da melhor forma. Então, todos esses aspectos vão dando o tom da sua vida. Se você está achando que a sua vida está uma meleca, é porque você está potencializando, alimentando, nutrindo a parte da sombra aí de dentro de você. Você ainda está todo envolvido nessa meleca louca do negativismo que você aceitou, como todos nós fomos doutrinados para. Agora, se você já consegue enxergar, tem momentos em que você está lá meio absorvido pelo negativismo, mas de vez em quando você sai do topor e fala, não, eu quero, a vida é bonita, tem chance para todo mundo, tem lugar no mundo para toda e qualquer pessoa que esteja disponível para participar, e eu sou uma delas. É difícil, sim? Eu tenho um monte de coisa para arrumar aqui dentro da minha casa, desse templo sagrado, que é o meu corpo, a minha mente, o meu coração. Mas eu estou disponível, vou arregaçar as minhas mangas emocionais e vou lidar aqui com o meu trajeto interno. Aí sim. Aí você vai rompendo e aí você vai oscilando cada vez mais, trazendo a oportunidade de você sair desse entorpecimento negativo, pesado, e ficando cada vez mais leve. E é um processo, né? Não há como, de uma hora para outra, fazer pau, acabou, agora eu sou uma nova mulher, positivíssima, e tudo acabou, ficou para trás. Quem dera fosse assim. Mas também, se fosse tão assim, nesse estalar de dedos assim, a gente perderia o processo de reformulação, de maturação, de reconhecimento, que é necessário para que a gente se desenvolva essa musculatura emocional, tenha propriedade dela, saiba como direcionar todos esses aspectos, tenha consciência desperta. A gente só consegue isso no vivenciar. Né, existindo, na existência, no provar todos esses aspectos, no trabalhar todos esses aspectos. Senão, não dá para, no estalar de dedos, de uma hora para outra, a gente conseguir migrar para um processo de reconhecimento, de ampliar a nossa consciência, sem passar pelos processos de maturação. E entender, observar a diferença, né, das coisas. Quando a gente aceita, quando você aceita que você está ainda envolvido nesse lamaçal interno, nesse embaçamento emocional de você mesmo e principalmente da vida, quando você aceita, eu estou mesmo, eu só consigo enxergar o lado negro da força, Mônica. O meu Darth Vader vive o tempo todo aqui de frente comigo. Aí eu te digo, então olha para os outros lados, porque está cheio de mestres Jedi, de Luke Skywalker e da princesa que eu esqueci, o nome dela era diferente, esqueci agora. Ai, que droga, adoro os personagens da Star Wars, mas esqueci agora. Obi-Wan Kenobi, todos eles. Mas é o treinamento, né? Como você está viciado a enxergar só o lado Darth Vader da vida, você está treinado. Só existe isso, está lá, hipnotizado pelo lado negro da força. Quando alguém chega para você e fala, olha, tem o Luke Skywalker, tem o Obi-Wan Kenobi do outro lado, você não vai reconhecer, porque não tem esse repertório dentro de você. Então, é um treinamento. Aí aparece uma vez uma pessoa que fala, olha o Luke, olha o Obi. Várias vezes aparecendo, vai chegar uma hora que você vai falar, peraí,
eu estou enxergando uma luz diferente, tem uma claridade, dói minha vista, o que será que é isso? E aí você vai se experimentando e vai prestando atenção. A Princesa Leia, lembrei agora, a Princesa Leia, que ela fazia umas tranças assim que pareciam parecia os fones de ouvido com o cabelo dela. Então, aí você vai gradativamente se dando conta de que existe um outro lado, fora o lado negro da força, né? E aí chega no momento, vai se experienciando, vai se saboreando, vai experimentando os novos sabores aí de dentro de você, e você vai se dando conta gradativamente que não há a possibilidade de negar um dos lados. Quando a gente nega o lado da sombra, o lado negro da força de dentro da gente, ou a gente nega o lado da luz, nós perdemos sempre. O que a gente precisa entender? Que ambas as forças se coexistem. Elas precisam uma da outra para que a gente possa caminhar no caminho do meio do equilíbrio, né? Se você não entender as suas sombras, você não vai conseguir acionar a sua luz e vice-versa. Então, é esse processo de maturação que vai fazendo a diferença quando a gente vai aceitando que nós estamos aqui como aprendizes de viver, que a vida não precisa doer, como Carlos Drummond de Andrade disse, viver não dói. O que dói é o nível de resistência que você está fazendo para fluir na vida. É isso que dói. Então, as últimas duas frases do texto, do texto dele, que eu li hoje, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. E isso é para todos nós, sem exceção. Então, veja o que você escolhe. Veja como você escolhe fazer na sua vida. Você pode brigar, ficar de mal dela e dar o dedo, dar aqueles beijinhos, como a gente fazia antes, e falar, não quero mais saber de você. Ela vai continuar existindo, passando, e você vai ficar aí na margem, olhando, só observando e não participando dela. Ou então, você pode falar, dá o dedo mindinho aqui, vamos fazer as pazes, que eu quero participar, não sei bem como, mas eu estou afim. Aí o universo fala, então tá bom, então vamos lá, paulatinamente, gradativamente, a gente vai descobrindo uma maneira saudável, equilibrada e harmônica de coexistirmos, e aí a gente fazer parceria nessa realidade, nessa existência. Ok? Vamos lá mandar beijo, abraço, cheirinho, amasso, uma cafungada no cangote pra galera que faz aniversário essa semana. Parabéns pra Sandra Amadeu, pro Bob Carlucci, a Lilian Colim e a Alessandra Calor, que aniversariam amanhã, dia 5 de agosto. Parabéns pra Yara Loureiro, Priscila Pacheco e a Simone Kremp, que aniversariam dia 6 de agosto. Parabéns pro Walter Fratel, Neuza Calanca, Mônica Samori, que tá lá na Itália, linda de viver, que faz aniversário dia 7 de agosto. Parabéns também para Célia Monteiro, para Dinorete Alcântara, José Roberto Baroni e a minha prima querida Larissa Abraão, que faz aniversário dia 8 de agosto. Parabéns também para Júlia Bariani, Elaine Barreira, Adriana Falque, Solange Camargo e a Joyce Coelho, que aniversariam dia 9, sabadão, dia 9 de agosto. Finalmente, parabéns para Carmen Morazi Coco, Ana Clara Bijux, Léo Revolo e a Silmara Vieira, que aniversariam dia 10, domingão, dia dos pais, né? Esse segundo domingão aí de agosto. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. É isso aí, agora esse domingo próximo aí, dia dos pais. É uma celebração que dá oportunidade para a gente expressar a afetividade quando você tem a oportunidade e faz um bem danado tanto para quem expressa quanto para quem recebe, né? Então, feliz Dia dos Pais aí para todos os papitos. E lembrando que quarta-feira, dia 6, tem lá a roda de Diksha em Vinhedo às 20 horas. E também, sexta-feira, a roda de Diksha lá em Valinhos às 20 horas, tá bom? É só chegar. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia, obrigada, Tomás. Uma excelente semana para todos nós, cheia de bênçãos e de aceitação. E segunda-feira que vem eu estou de volta. Um beijo grande e até lá. Beijo, beijo, beijo.